Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse momento, nós, através desse vídeo, através desse canal do YouTube, gostaria de apresentar para vocês a palavra de Deus que iremos estudar nesse momento, que é uma parábola no qual Jesus Cristo ele contou. E essa parábola ela fala nada mais, nada menos sobre a volta de Jesus. Convido nesse momento você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, verso 1. E o título da parábola é A Parábola das 10 Virgens. Já pegou tua Bíblia? Já está com ela aí? Muito bem. Abriu ela aí em Mateus capítulo 25, verso 1. Vamos orar para que a gente possa ler a palavra de Deus? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade para poder aprender mais da tua palavra e conhecer mais sobre os teus ensinamentos. Que o teu Santo Espírito possa nos capacitar, dando sabedoria e entendimento para podermos compreender as tuas santas escrituras. Te agradecemos essa bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigo e amiga, você que está agora assistindo esse vídeo, os discípulos no capítulo 24 de Mateus, ele pede alguns sinais. Se Jesus, olha, nos diz aí, deixa alguma coisa aí para que a gente possa ficar atento a respeito do final do tempo, do fim do mundo, a respeito da tua vinda. Aí Jesus no capítulo 24 começa falando alguns sinais. E no capítulo 25, Jesus ele começa contando como seria, no momento no qual ele voltaria. Que quando Jesus voltasse, haveria dois grupos de pessoas. E Jesus começa contando a parábola. E esses dois grupos de pessoas é o grupo de perdidos e o grupo dos salvos, dos que vão viver na eternidade com Jesus. Aí diz aqui as Santas Escrituras, capítulo 21 de Mateus, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide antes aos que o vendem e o comprai. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu:
em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola no qual Jesus ele começa a anunciar ali para os discípulos, a parábola das 10 virgens, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que na sua volta haveria dois grupos. Como Jesus ele já tinha mostrado, né, algumas advertências a respeito do caminho estreito e o caminho largo, da porta estreita e a porta larga, né, que a porta estreita e o caminho estreito é o caminho que nos leva à eternidade, mas a porta larga é o caminho mais fácil no qual nos leva à perdição e o caminho também é largo. E de acordo com essa parábola das 10 virgens, Jesus ele está querendo nos ensinar, dizendo que na sua vinda haveria o grupo dos achados, dos salvos, dos que vão viver na eternidade, e o grupo dos perdidos, aqueles que passarão pela segunda morte, o sofrimento eterno, deixar de viver a eternidade. Meus amigos, eu queria trazer aqui no mínimo 3 pontos importantes dessa parábola. Primeiro, no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, Jesus ele começa contando essa parábola dizendo que o reino dos céus será semelhante. Será. Essa palavra será, ela está não no presente, não no passado, e sim no futuro. Diferente de outras parábolas de quando Jesus ele estava contando sobre o reino dos céus, ele diz que é comparado a um homem que contratou alguns empregados. O reino do céu é comparado a, né? E aí por diante Jesus ele começa ilustrando as suas parábolas, falando sobre o presente, né? Mas essa parábola aqui, Jesus ele estava querendo ensinar para os discípulos que a sua vinda seria no futuro. A gente descreve, né, a gente vê descrevendo durante toda a Bíblia, dizendo que a volta de Jesus seria algo que, para os discípulos, eles entenderam que Jesus poderia voltar no tempo deles. Mas Jesus ele disse, e será pregado esse evangelho, o evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. E meus amigos, né, aqui nós podemos ter certeza que esse será, a gente já está muito perto desse dia. Por quê? Porque os sinais da volta de Cristo, no qual ele deixou para que a gente pudesse estar atento, muitos deles já se cumpriram, como também alguns já estão se cumprindo nos nossos dias. E falta pouco, pouco mesmo, para o acontecimento final, no qual toda a raça humana vai ver Jesus Cristo voltando sobre as nuvens do céu. O outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês é o versículo 5, no qual Jesus ele narra assim, versículo 5: E tardando o noivo, todas as virgens foram tomadas pelo sono e adormeceram, vieram a dormir. Jesus, quando ele contou essa parábola, Jesus já sabia o estado da sua igreja nos últimos dias, no qual a igreja seria a igreja de Laodiceia, no qual o estado dela não é agradável a Deus. É aquela igreja que é morna, que não é quente nem fria. O estado que nós estamos vivendo no cristianismo, nos tempos de hoje, é um estado no qual a Igreja de Cristo ela nunca passou por um estado como esse. E esse estado parece que é tão terrível, mas tão terrível mesmo,
que o conselho de Jesus é que a gente compre colírio para que os nossos olhos possam se abrir e a gente possa ver, porque estamos vivendo aqui os momentos da volta de Jesus, né, os últimos acontecimentos para Jesus voltar, e parece que os nossos olhos estão tão pesados de sono que a gente não consegue enxergar todos esses eventos acontecendo. Muitas das vezes a gente estamos até atento a algumas coisas acontecem, a gente parece que a gente abre os olhos, mas o sono está tão pesado que os nossos olhos vai fechando novamente. Você já teve algum momento na sua vida no qual você estava com bastante sono e de repente alguém desperta você e você ali não quer dormir, mas quando você menos espera, seus olhos já estão fechando novamente e você volta a dormir e a pessoa desperta você e daqui a pouco você está voltando a dormir novamente de tanto sono? Assim parece que é o estado da Igreja de Cristo nos últimos dias, no qual nós estamos vivendo hoje. É pregado que Jesus está voltando, os sinais acontecendo, a natureza se revelando, né? As guerras acontecendo, a fome, né? Em vários locais, né? Terremotos, as secas, as queimadas, doenças e mais doenças, epidemias e mais epidemia. Quando a gente pensa que a gente venceu uma epidemia, tá vindo outro tipo de doença. Quando a ciência encontra a medicação para combater, né, uma praga, de repente já vem outra. Como as escrituras ela já afirmava a respeito desses fatos. E a Bíblia disse, e tardando o noivo. Olha só, algumas pessoas dizem que Jesus está demorando. Mas se a gente parar para essa parábola, Jesus ele estava querendo nos dizer, se porventura ele tardar, aos nossos olhos, ao nosso ver, o importante é que a gente se prepare de uma tal forma que a gente tenha o azeite suficiente. E que azeite suficiente é esse? Além de representar o Espírito Santo, isso significa a perseverança. É que precisamos ser perseverantes, porque há muitas pessoas que já desistiram da fé, perderam a esperança que Jesus vai voltar. E é uma coisa que o ser humano não pode perder jamais, é essa esperança, porque essa esperança que é Jesus, né, ela está muito perto de voltar. Eu queria trazer o outro ponto aqui para vocês, que é o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diversas vezes ela fala sobre portas. Por exemplo, uma citação que é muito conhecida: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aqui no livro de Mateus capítulo 24, versículo 37, a Bíblia descreve da seguinte maneira. Jesus falando aqui diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meus amigos, Noé, enquanto construía a arca, Noé pregava para as pessoas dizendo que haveria um dilúvio. E esse dilúvio, né, estava previsto para depois que a arca estivesse pronta. E Noé dizia, olha, estou construindo a arca, aí vai vir um dilúvio
e quando a arca estiver pronta, é momento de vocês entrar. E Noé tinha finalizado a arca, mas as pessoas não davam crédito à pregação de Noé. E chegou um momento no qual Deus ele pediu para Noé e sua família entrar para dentro da arca, como também Noé deixasse os animais que Deus ia guiar eles para a arca. E os animais entrou, Noé entrou, sua família entrou, e Deus pediu para Noé fechar a arca. Mas Noé fechou a porta da arca, mas a Bíblia relata que um anjo também fechou. Noé fechou por dentro e o anjo fechou por fora. E a Bíblia diz que quando começou vindo o dilúvio, as pessoas, quando perceberam que o dilúvio estava vindo, correram para a arca para poder salvar suas vidas, mas a arca já estava fechada. A arca já estava de porta fechada. E eles clamavam, pedindo para Noé abrir a arca, mas Noé não tinha permissão para abrir a arca, porque Deus tinha pedido para Noé fechar. E mesmo que Noé se atrevesse a abrir a arca, o anjo tinha fechado por fora. E estamos diante, nesse momento, de uma porta que ela está aberta, que é a porta da graça, a porta da salvação. E essa porta é Jesus. E de acordo aqui com a parábola, disse que as nécias elas não estavam preparadas para encontrar-se com o noivo, porque as suas lâmpadas já estavam se apagando. E enquanto elas foram comprar, Jesus, que era um noivo, ele veio, levou as que estavam prontas. E mais tarde as nécias, elas foram ao encontro. E quando ela chega lá, começa a bater na porta, abre porque nós queremos entrar. E a resposta do noivo: não vos conheço. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, você que nesse momento ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus ela está trazendo para nós, dizendo que nós precisamos se preparar a cada dia e buscar a presença do Santo Espírito em nossas vidas, e que essa busca ela não venha a ser simplesmente uma busca qualquer, mas seja uma busca completa. E precisamos, né, nessa busca encher as nossas lamparinas da presença de Deus, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todas as virgens elas precisavam da luz para poder se encontrar-se com o noivo. Assim como nós, né, para se encontrar-se com Cristo Jesus é necessário a luz. E que luz é essa, Laé? A luz do Evangelho, a luz que é Cristo Jesus. Jesus ele disse que ele é a luz do mundo e quem segue ele não anda nas trevas. Pelo contrário, é uma luz que também brilha. E meus amigos, minhas amigas, o que Cristo ele está querendo nos ensinar aqui é dizendo que se a gente não tiver uma busca completa da presença de Deus na nossa vida, se o Espírito Santo ele não habitar a nossa vida, a gente não receber a unção dobrada do Santo Espírito, a gente não vamos conseguir chegar a encontrar-se com Jesus na eternidade. E nós vai ter um louvor nesse momento. A minha filha Emily, ela aqui nos bastidores, ela vai louvar o Senhor. E eu convido você nesse momento a meditar na letra do louvor. Logo em seguida, nós iremos fazer uma oração. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração.
resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém, pessoal? Que Deus seja louvado e exaltado. Nós vamos finalizar esse vídeo aqui, mas antes de nós fazer uma oração, eu gostaria aqui de fazer um convite para você. E esse convite não é apenas um homem que está fazendo, não é apenas a pessoa de Laerte, mas é um convite de Cristo Jesus. E esse convite, ele não só estende a você, mas também se estende a mim. Jesus, certa vez, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus amigos, você que nesse momento ouviu a voz de Cristo Jesus batendo aí no seu coração, chegou o momento de se entregar a esse Jesus de corpo e alma e espírito, né? Entregar a nossa vida a Ele, porque sem Ele nós não temos vida. Assim como o louvor falou, para quem quer viver, Ele é o pão, né? Então, se eu quero viver, se eu quero estar com Deus na eternidade, eu preciso de Cristo Jesus na minha vida hoje. E chegou o momento da gente se entregar a esse Jesus que é o nosso Salvador, aquele que foi capaz de dar a sua vida dele na cruz para que eu e você pudesse viver a eternidade. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nesse momento somos gratos ao Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor
abençoe a cada um de nós. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor receba em tuas mãos a nossa vida. Que possamos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, né, permanecer firme na tua palavra, esperando e aguardando a cada dia por a vinda do nosso Salvador. Ó Pai, enquanto nós espera, fortalece a nossa fé, fortalece-nos na comunhão com o Pai, com o Santo Espírito e na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Te rogamos essa bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, você que assistiu esse vídeo até o final, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. E que Deus abençoe e até a próxima.